com especialização em Engenharia de Saneamento Básico pela UFSCar, especialização em Infraestrutura Urbana pela UFT, mestrado em Planejamento Urbano pela UNB, gerente de filial de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal. Francisco, obrigado e boa palestra. Obrigado, Ramiz. Eu queria agradecer o convite. É uma satisfação muito grande a gente estar participando. Queria, em primeiro lugar, parabenizá-lo, não só por realizar o congresso, mas trazer esse congresso para acontecer em Palmas, Tocantins, Estado Novo, uma cidade nova, que precisa dessa reflexão. Eu acho que não é apenas importante pelo que ela tem de conteúdo, pelo que esse congresso está oferecendo de conteúdo, mas especialmente essa reflexão na capital mais nova do país, que tem desafios enormes. E com toda franqueza, pela primeira vez eu estou me sentindo entusiasmado em abraçar alguns desafios. Como você comentou, são algumas causas que a gente tem que abraçar. E tem momentos que parece que as coisas se afunilam, se somam, se convergem a favor de mudanças, a favor do amadurecimento de um monte de coisas que estavam acontecendo, e a gente consegue reunir, vamos dizer, aqueles aspectos, aqueles elementos, fatores significativos para a gente promover essa mudança. Eu fiquei muito satisfeito, eu peguei metade só da palestra do Luiz. Eu gostaria de estar participando antes, mas eu estou segurando a minha gripe. Eu falei para o Ramiz que amanhã eu vou cair na cama, mas eu não podia faltar hoje, porque eu acho que a gente tem essa responsabilidade de estar fazendo uma reflexão. O que eu estou trazendo aqui é uma reflexão do ponto de vista de quem está operando programas habitacionais, programas de infraestrutura, e que de alguma maneira sente algumas carências e que eu vejo como desafios. Algumas questões que eu vou abordar aqui não são muito diferentes do que eu vi sendo tratadas aqui nesta roda de debates. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente se situar é o contexto histórico. Nós não estamos falando de 1700, 1600 e pouquinho, que a gente estava montando o Palácio de Versalhes, os jardins do Palácio de Versalhes, que o mundo você fazia, se fizesse naquela época transamazônica, ela ia se regenerar rapidinho, como aconteceu no comecinho da Transamazônica, abria a rodovia, dali a poucos anos estava fechado. Hoje parece que a gente estava vivendo uma situação um pouquinho diferente, do ponto de vista global, que é aquilo que quando a gente é moleque na física, aprende o equilíbrio estável e o equilíbrio instável. O equilíbrio estável é aquele que a bolinha está dentro da bacia, você joga, ela vai para cima, vai para o outro lado, volta e para e volta para o mesmo lugar. O instável é aquele que a bacia está com a parte convexa para cima, a parte côncava para baixo, a bolinha está em cima, e você dá um piparotezinho, a bolinha não vai voltar para o lugar. Não sei, quero crer que a gente não tenha chegado nesse momento do ponto de vista do contexto histórico do planeta, né? A gente está com essa dúvida. Então eu acho que é importante a gente considerar essa questão da arborização urbana dentro desse contexto. Essas fotos, essas duas aqui, são daqui do Tocantins. Aqui é Palmas. Aqui, se eu não me engano, é vindo por aquela rodovia que vem de Gurupi para cá, passando por Brejinho de Nazaré, Porto Nacional e tal. Isso daqui, ó, é a nossa contribuição para o meio ambiente, né? Tem mais. Estamos só
começando. A minha apresentação está um pouco apimentada, me perdoem, mas eu achei que era oportuno trazer essa reflexão. Aí entra a seguinte questão: nesse contexto, para que a arborização urbana? Em que dimensão ela deve ser tratada? Qual sentido? E essa foto, desculpe, vou voltar aqui. Essa foto aqui é de hoje. As minhas fotos eu estava achando meio esquisitas, resolvi fazer tudo foto hoje. Esse bichinho aqui, ó, está debaixo daquela ponte da NS1, ao lado do HGP. É foto aqui do centro da cidade. E eu ainda dei bobeira, porque passou um monte de bichinho ali, eu até pensar em fotografar já tinha ido quase tudo. Arara. Isso daí é uma coisa que a gente quer preservar? Eu acho que sim, também é isso. Também é isso. É uma coisa que não sei se todo mundo tem esse sentimento, mas é uma coisa que dá um entusiasmo. Cada vez que a gente vê um bicho desses, parece que a gente se sente mais entusiasmado, alegra o dia, né? Também é o conforto das pessoas que vão andar nas calçadas. Não sei se está certo ou errado, mas existe um sentido de arborização. Agora, é para ser tratado na dimensão pública ou privada? Nas duas, talvez. E a privada, será que não precisa de uma orientação? O individual, o indivíduo que quer colaborar, que quer abraçar essa causa, será que ele não tem que ter alguma orientação? Que a gente vai chegar lá também, que eu acho que é um outro desafio que nós temos aqui na cidade de Palmas. Arborização urbana. Tem coisas bonitas. Isso daqui é um edifício em Viena, todo arborizado. A gente pode também chegar lá, mas eu estou comentando a questão do contexto, do alcance que a gente quer para as nossas ações. Aqui é Jardim Taquari. Eu vou acelerar um pouquinho. Agora, não adianta também falar em arborização urbana se a gente não consegue sustentar. Me perdoe, eu estou me segurando porque a gripe está chegando, eu estou tentando escapar. Não adianta a gente pensar em arborizar se a gente não dá conta de cuidar dos espaços que a gente abre. Claro que não são todos aqui, a gente que eu digo às vezes é 1% da população, abre, força a abertura, força essa situação de uma forma inescrupulosa. Me perdoem, eu não tenho como deixar sem adjetivos algumas coisas que acontecem aqui na nossa cidade e que talvez muitos de vocês viram. Eu vi com muito entusiasmo há 2 anos atrás esse posicionamento firme da população contra crimes que são cometidos diariamente contra a sociedade que arca com o custo disso e contra o meio ambiente. Então não adianta a gente cuidar da formiguinha e estar deixando passar um monte de coisa, né? E isso daí, eu estou começando a entrar numa intersetorialidade. Isso daí é o que está faltando, que é a questão da visão integrada. A gente não pode deixar de tratar isso de forma integrada. A arborização tem a ver, sim, com o microclima, tem a ver com o solo, com a estabilidade do solo, tem a ver com a fauna. Essa daqui é uma visão do Jardim Aureni. A gente vê o que? As árvores, elas estão dentro dos lotes. Não existe, como nunca existiu, deixar claro isso, em momento algum houve um claro compromisso público
em relação à arborização urbana. Isso daqui é um lote que há 6 meses atrás, sem nenhuma necessidade, foi todo devastado, todo, indiscriminadamente. A necessidade, até hoje, essa foto é recente, a necessidade disso. Eu estava conversando com o Hildebrando sobre uma área multifamiliar, onde vão ser construídos alguns edifícios habitacionais, e que ele comentou comigo que há 30 dias atrás estava cheio de árvores em áreas, parece que vão ser construídos 5 edifícios, e entre eles tem alguns vazios e várias árvores nesses espaços onde não vai ser construído edifício. Ele falou que essa semana ele passou lá, estava tudo rapado. O que falta aí é outra coisa que, me perdoe, eu vou colocar um monte de coisas, observações que eu faço essa leitura a partir de uma certa experiência do dia a dia e tal. Falta algumas atividades, o profissional, seja engenheiro florestal, agrônomo, arquiteto, engenheiro, ele delega para pessoas que não têm capacidade de acompanhar as coisas. Ele delega, ele não vai, ele não acompanha, ele vira as costas, faz isso daí e acha que o sujeito tem discernimento, que o motorista do trator vai ter discernimento no que tem que derrubar, ele nem sinalizou. Então, existe aí também, eu acho que uma questão que a gente tem que rever, que é a postura do profissional em relação a uma série de coisas que estão acontecendo na cidade. Que o profissional não só não está indo até o limite da responsabilidade dele, está delegando, não sei se a vida está tão corrida assim, mas está delegando, e também não está acompanhando, vamos dizer, o serviço que o outro deveria estar fazendo. Então, às vezes acontecem algumas coisas, por quê? Porque não existe orientação. O resultado, o que acaba sendo? Tem uma série de coisas interessantíssimas, que a gente vai ver algumas poucas. Eu trouxe só um pouco de coisa ruim. Inclusive estou vendo que os canteiros estão muito mais bonitos, algumas áreas que eram extremamente abandonadas, como aquela avenida que vai para o Taquaruçu, ali no Taquara Alto, hoje está com um canteiro bonito. O Taquari é outro em relação a um ano atrás, né? Mas, de um modo geral, as ações acabam sendo pontuais, desconexas e não resultam em alguma coisa. Olha o que a gente estava conversando, ponto de ônibus ali, ó. O sujeito frita aí. Ele frita, ou assa, sei lá. Ah, o sujeito de bicicleta. Ninguém é maluco de ficar, né? É inviável. Por quê? Porque a coisa não é pensada na sua integralidade, não é pensada, e aí eu quero até fazer um elogio. Eu não gosto de fazer elogio porque eu acho que é uma deselegância, mas esse cuidado que o Luiz, que eu conheci o Luiz faz pouco tempo, tem até com o detalhe da calçada, é isso que a gente tem que ter. É o abrigo de ônibus que tem que dar condições, não adianta só o ônibus ter ar-condicionado. Ele tem que ter um abrigo que dê condições para o sujeito ficar, porque senão acontece isso, no outono, no final da tarde, o sujeito que está indo, vamos dizer, em direção ao centro, ele vai ficar atrás do abrigo de ônibus, porque senão ele vai queimar. Tem locais bonitos, mas ainda assim, ainda podem ser melhorados. Por exemplo, aqui no banquinho, o sujeito também é bom para pegar o primeiro bronzeado, mas depois vai fazer mal, né? É bom maneirar um pouquinho. Mas já tem uma mudinha de árvore aqui, ó, né?
Eu acho que aí entra a questão que foi comentada agora há pouco, tem que ter mudas de alturas diferenciadas, de espécies diferentes, para quando estiver montando, a coisa ter sido pensada logo no começo, tudo de uma forma sincronizada, para não chegar num momento desse, o cara não pode usar, por enquanto vai demorar 5 anos para alguém sentar nesse banquinho debaixo do sol, que é quando vai ter alguma copa, alguma sombra. Então, o que eu estou comentando é que ainda são, claro, existem algumas iniciativas, mas são isoladas. O tema que o Ramis me escalou foi de habitação e infraestrutura, políticas de habitação e infraestrutura com árvores. É uma coisa complicada. A gente tenta, aqui, por exemplo, é um exemplo de um empreendimento habitacional no centro, relativamente pertinho da prefeitura, no 85, em que, quando estava sendo executado, foi solicitado para a construtora, a equipe da Caixa solicitou, são quantos apartamentos? 128? Então tem que ter no mínimo 128 árvores. É uma questão quase que simbólica, para cada família, cada apartamento, cada criança, cada dona de casa, adotar uma árvore. Tem toda uma conversa depois, que é um trabalho que é feito pela equipe social, com esse sentido. E acaba dando um certo resultado. Aqui a área interna, voltando um pouquinho, área interna e área externa. Então você não tem calçada ainda, talvez até esteja fora do lugar. Tem lugares que já tem uma orientação com relação a como tem que ser calçada, quais as espécies de árvores mais indicadas para passeio público, etc, etc. E foi possível colocar, embora inicialmente a construtora falasse, é impossível botar 128 árvores nesse empreendimento. Não é impossível não. Coloca duas a cada 2 vagas uma árvore, espalha mais um pouco por dentro, coloca algumas agrupadinhas ali para formar uma pequena cobertura dentro do condomínio. É um condomínio fechado, isso daí. Popular. É um PAR, Programa de Arrendamento Residencial. Outro exemplo de ações, ainda focadas junto aos construtores. São ações pontuais. A gente tem plena consciência que não tem o alcance desejado. Mas é o que? Também vai fazer casa, cada casa tem que ter uma árvore. E vai ser feito um trabalho, porque é feito um trabalho de educação ambiental com essas pessoas. Tem um treinamento que tem 3 eixos temáticos: educação ambiental, organização comunitária, para as pessoas aprenderem a se virar, usar os equipamentos públicos e tal, e geração de emprego e renda. São 3 eixos temáticos que são desenvolvidos através de palestras, uma série de atividades que duram mais de 6 meses. O resultado é o quê? É que as pessoas adotam. Se elas têm consciência, com os poucos recursos que elas têm, elas adotam. A gente percebe isso. Eu não coloquei todas as fotos aqui, mas tem pessoas que fazem um cercadinho, tem todo o cuidado para ninguém bater o carro na árvore dele e quebrar, para a molecada não ficar brincando e acabar quebrando aquela arvorezinha, ainda que frágil. Aqui também é outro exemplo que é uma coisa conversada. É uma obra, nesse caso é uma obra que a prefeitura contratou, é uma obra em que a Caixa ela repassa o recurso, mas a prefeitura é que contrata a construtora e o projeto vem para a gente. Aí a gente às vezes fala, você está colocando muito caro esse item aqui, mas não vai brigar não, porque você pode
Esse dinheiro vai reduzir daqui, a gente trabalha para evitar superfaturamento com preços, que é um sistema que o IBGE faz a coleta no mercado, um Sistema Nacional de Preços, mas você consegue enxugar, ainda assim enxugar e falar, não, mas então vamos melhorar a arborização, vamos melhorar aqui. Ninguém está querendo deixar de investir o dinheiro todo, mas você pode aplicar melhor se você fizer isso, fizer aquilo. Foi aqui de baixo que eu fotografei aquele bichinho, hoje de manhã também. Deixa eu botar umas fotos bem recentes. Então, é possível você ter uma atenção para a questão da arborização. Então as ações são direcionadas para, na medida em que a gente consegue, o quê? Para construtores de casas, de obras de arte, de infraestrutura e tal. A questão que o Luiz estava comentando das rotatórias, predominava até poucos anos atrás uma visão da drenagem urbana que era leva a água lá para baixo, leva a água lá para baixo. Não importa quem que está lá embaixo, se vai ter erosão, se vai ter inundação. Leva água, que não deixa de ser a mesma coisa do viaduto. E não é mais isso, a visão de drenagem ficou para trás, já caducou há 20, 30 anos atrás, talvez 40 anos atrás. A visão hoje é manejo de águas pluviais. Então tem que fazer o quê? Tem que realimentar o lençol freático. A água, se a gente está querendo manter esse planeta vivo, tem que assegurar o ciclo da água. Essa é a questão fundamental. E a árvore também tem esse sentido. É pela beleza, é pela fauna, é pelo conforto ambiental, mas é também para assegurar o ciclo de vida. O ciclo da água é o nosso ciclo da vida. Se não evaporar, não vai chover. Essa é a questão fundamental que eu coloquei lá no começo. Quer dizer, a gente tem que ter essa visão do todo. Pode parecer meio patético a gente estar fazendo uma ação tão pequena, mas essa pequena ação, ela é a nossa parcela de contribuição neste contexto histórico, que nós não estamos mais na época do Palácio de Versalhes. Nós estamos neste momento em que está tendo algumas coisas lá nas calotas polares que a gente não está sabendo muito bem se é natural, se não é natural, como é que é. Além disso, dessas ações pontuais, a Caixa procura incentivar algumas práticas de sustentabilidade. Para isso, ela até dá algumas premiações, o empreendedor acaba tendo um certo reconhecimento, tem uma série de coisas que envolve, entre outras coisas, conservação de recursos naturais. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é riquíssimo, vale a pena ver, está disponível na selo Casa Azul Caixa, isso daí, selo Casa Azul, é um negócio que está na internet. Mas tem, entre outras coisas, a questão da vegetação. Além do controle da madeira, que tem que ser madeira legal, tem que ter procedimento comprovado, etc., etc., tem a questão da arborização, entre outros elementos que de alguma maneira se somam para assegurar a sustentabilidade. Então vocês vão me desculpar, eu estou dando uma forçada na arborização, levando para a questão da sustentabilidade, porque eu acho que é importante dar esse reforço, já que a construção civil, ela é uma das atividades mais impactantes do meio ambiente. E às vezes a gente acha natural, a gente acostuma com a paisagem. Quando o sujeito chega de fora e fala, nossa, que isso, que absurdo. E a gente acaba ficando um pouco de tempo, de repente começa a achar natural o sujeito rapar o lote.